respeito da cruz, a respeito do significado da cruz, a necessidade que temos de compreender, né, a cruz de Cristo. E Jesus, ele fala assim, no capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que negar essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Então aqui nós vemos Jesus, versículos anteriores, havia, né, comunicado aos seus discípulos de que tipo de morte ele iria morrer. E que seria uma morte difícil, seria um momento difícil, ele iria ser ridicularizado, ele iria ser humilhado, ele iria passar por momentos difíceis para quem estivesse ao seu lado, porque muitas das vezes é duro sofrer uma situação na vida, passar um momento difícil na vida, seja de doença, seja uma dificuldade particular. Mas muitas das vezes quem está ao lado sofre o dobro do que aquela pessoa, né, que está ali passando por aquilo. Porque às vezes se sente uma pessoa envergonhada, uma pessoa ridicularizada pela outra pessoa, por aquela pessoa estar passando por aquilo, dependendo da condição que for. E eu quis, assim, passar esse tema. Não abandone a cruz, não despreze a cruz, porque Jesus, ele aqui orienta aos seus discípulos que se alguém quiser vir até ele, deveria negar-se a si mesmo e levar a cada dia, e levar a sua cruz. Negar-se a si mesmo não é fácil. Não é fácil você negar ao seu eu, às suas vontades, o seu querer. Não é verdade? Não é fácil. Mas nós podemos, assim, fazer uma comparação do que possa ser esse negar a si mesmo. Quando Jesus, ele fala de negar-se a si mesmo, a gente pode observar que é uma autonegação. É o seu auto-querer. É algo seu particular. Negar-se a si mesmo. Um exemplo entre um casal. É bem fácil, né? Perceber, pelo menos deve ser assim, entre um casal. Quando os dois unem-se, há uma necessidade, muitas das vezes, de negar aquilo que ele gostava de fazer anteriormente, né? Para sujeitar ao outro que está aí ao seu lado. Um exemplo, o casal, quando o rapaz, né, gostava de jogar bola, gostava de curtir a sua vida, quando era só, vivia ali, independente. Então ele tinha sua vida regalada para ir e vir fazer o que ele quiser. Mas agora que ele tem a sua companheira, que ele casou-se, há uma necessidade de ele negar algumas coisas, né, que era prazeroso para ele. Ou vice-versa, a mulher também. Algo que ela fazia quando ela ainda era solteira, e ela tinha sua liberdade de fazer aquilo que quando solteira fazia, não devia algo para, né, seu esposo.
Então ela poderia fazer tudo o que para ela, para o seu querer, era bom. Mas agora ela vive com uma outra pessoa. Ela deve fidelidade àquele seu esposo. E a ele também, da mesma forma. Então agora existe uma necessidade de uma fidelidade. E às vezes você vai abrir mão daquilo que você gosta, que você gostava de fazer para agradar aquele outro, para suprir o desejo, a vontade daquele outro. A mesma coisa entre família, pais e filhos, né? O jovem, ou a moça, a jovem, está ali submetendo-se aos seus pais, e ali o seu pai e sua mãe, a autoridade daquela casa, requer algumas coisas que para eles não é bom para o seu filho. Filho, não faça isso. Mãe, eu vou em tal lugar. Não. Mas não faça isso. Obedeça a sua mãe. Volte naquele horário. Existe uma necessidade de uma obediência. Às vezes o jovem quer cochilar aquilo que para ele é prazeroso. Mas se aquilo desagrada a minha mãe, desagrada ao meu pai, então por obediência a ele, por amar a ele ou a ela, eu não vou fazer aquilo. A fidelidade que Jesus fala requer isso, você negar um gosto seu para seguir a Cristo. Então, para servir ao Senhor, deve haver uma autonegação. Você deve se negar alguns prazeres seus, coisas que afastam o querer de Deus na sua vida. E levar a cruz não é fácil, né? Também. E Jesus também cita sobre a cruz. Exige uma autonegação. Exige um querer desprazeroso. Né? É até difícil compreender isso. Um querer desprazeroso, mas que é favorável. O próprio Jesus está falando isso aqui. Para ver essa autonegação, há uma necessidade de uma humildade. Há uma necessidade de haver o desejo de ser humilde, de uma postura humilde, de andar na simplicidade da alma, do espírito. E lá em Mateus 5, 3, das bem-aventuranças que Jesus fala ali, está também a humildade, né? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, a necessidade de ser humilde para se autonegar. Aquele que tem dentro de si um orgulho, né? Uma vontade de servir somente a Ele, de suprir somente os seus desejos e as suas vontades, ele não consegue ser humilde. Porque ele nunca vai querer perceber a dificuldade do outro. Ele não vai conseguir perceber que existe um outro que olha para ele e que espera algo dele. Ele não vai ser humilde o suficiente. E a humildade é isso. Exige de nós uma condição de perceber que o seu espírito não está pronto para vencer as suas vontades. Então você vai precisar olhar para o Deus que te orienta, o Deus que te mostra onde deve estar o seu querer, que mostra para você onde deve estar a sua vontade, aonde o caminho que você precisa caminhar para negar-se a si mesmo. O humilde de espírito vai perceber que ele é frágil, que ele precisa de um Deus poderoso, que irá te mostrar a direção. A condição dele está no Senhor, Deus Criador. A condição dele está em Jesus Cristo. Para ele vencer o seu eu, a sua vontade, o seu querer. Para ele vencer o seu egocentrismo. Que é aquela condição de olhar somente para dentro de si e não perceber a necessidade própria do outro. Querer somente suprir a necessidade dele. É tão difícil quando acontece isso em um ambiente familiar. Em que tem um que acha que não deve satisfação ao seu pai, ou à sua mãe, ou à sua esposa, ou sua esposa. É tão difícil. Quando acha que tem que fazer o que quer. Onde o seu ego tem que ser alimentado. O seu querer tem que ser visto.
O centro da sua vontade tem que ser a atenção de todos. Todos têm que perceber que Ele é o centro. Que o querer deles tem que estar acima de tudo. Ele não consegue ver o desejo do outro, a vontade do outro. Então Jesus está falando, negue-se a si mesmo. Se você quiser me seguir, você vai ter que negar-se a si mesmo. E ainda ele fala, e tomar a tua cruz e seguir-me. Muitas das vezes a gente ouve, né, no meio evangélico, de nós cristãos, muitas das vezes, eu estou levando uma cruz tão pesada, essa cruz está tão difícil para mim. Mas na verdade a cruz não está se tratando de uma situação específica, mas é algo que você precisa levar para a tua vida. É algo que você vai levar para a tua vida. Portanto, não negue a cruz. Para servir a Cristo, é necessário você levar a sua cruz. Não se iluda com falsas informações de que a partir do momento que você conheceu Jesus, tudo na tua vida é maravilhoso. Você não vai ter nada contra você. Tudo vai ser bom para você. Tudo vai ser ao seu favor. Tudo vai ser colocado ao seu favor. Você vai ter tudo ao seu dispor. Você não vai ter enfermidade. Você vai estar isento de qualquer coisa ruim. Não, não é verdade. Não é isso que Jesus está falando aqui. A condição de quem quer servir a Ele é negar-se a si mesmo, que não é fácil negar a si mesmo, e também levar a sua cruz. A cruz, para aquele povo que estava ali ouvindo aquela mensagem de Jesus, significava pavor, porque os romanos adotaram essa penalidade de morte, que é da máxima, a pior das mortes, era a morte de cruz. Porque o prisioneiro, ele era obrigado a pegar a sua cruz e seguir o caminho, e todos ficavam olhando. Ali ele era humilhado, ele era envergonhado, todos sabiam que ele havia cometido um crime terrível. Então ele era obrigado a carregar aquela cruz e chegar no local e para ser crucificado por aquela cruz que ele carregou. O nosso Jesus morreu assim, né? Nós sabemos disso. Só que Jesus não era criminoso. Jesus não cometeu crime algum, mas ele negou-se a si mesmo, em favor de nós. Jesus não cometeu nenhum erro, mas ele negou-se. Filipenses fala, Filipenses 2, versículo 5, que ele não usou ser igual a Deus, embora ele sendo Deus, mas ele negou a si mesmo. E depois de estar completamente humano, morreu na cruz. Rejeitou as coisas que estavam ao seu redor. Rejeitou alguns convites que o mundo faz, né? Que o mundo dá. Porque havia um objetivo no Senhor: morrer por você e morrer por mim para nos salvar. Então ele se negou e levou a cruz. Então não precisa olhar para o teu irmão, mas fala para você mesmo. Não negue a cruz. Não tenha medo de seguir a Cristo, mas é necessário você levar a cruz, a sua cruz. Há uma necessidade de você levar a sua cruz. Você não pode dizer que tudo tem que ser belo o tempo todo, porque não é. Não é belo, mas é prazeroso saber que você está andando no caminho que o Senhor te dignou que você andasse. É maravilhoso, é prazeroso saber que você está cumprindo um mandamento, uma orientação do Senhor Jesus. Só que isso precisa haver em você um querer. Porque ele disse, se quiser vir após mim, é necessário isso. Negar-se a si mesmo, levar a sua cruz e seguir. E muitas das vezes, Paulo, em suas pregações, ele orientou que existe situações em que muitos virão querendo trazer uma pregação ou um ensinamento contrário da cruz de Cristo. Haveria pessoas, pregadores, né, no meio
dos escolhidos de Deus, que viriam pregando ensinamento contrário da cruz de Cristo. Os sábios, inteligentes, conhecedores da época, muitos surgiram querendo pregar o contrário daquilo que Jesus ensinou, com falsas ofertas, com falsas maneiras de conduzir, usando o Evangelho de Cristo para oferecer umas outras maneiras de viver, uma outra condição de vida, querendo tirar o foco da cruz, querendo passar para as pessoas que a cruz não era necessária. E Paulo, ele orienta isso, que a cruz não vem de sabedoria humana. A morte de Jesus, o que Deus designou, o que foi designado por Deus, não entrou na mente do homem. O homem sabe até onde ele consegue enxergar. Mas o propósito de Deus, o poder de Deus, é manifesto na vida daquele que crê, daquele que entendeu a mensagem da cruz. Ele não vai buscar em outras formas o conhecimento de Deus, mas ele vai entender que a cruz tem um significado. Não é para que a cruz seja idolatrada, mas é para que se adore, que se entenda o propósito de Jesus ter ido para a cruz, para que todos fossem atraídos por ele. E ali ele estava, ficou naquela cruz, mas depois ele desceu e ressuscitou. Então não existe nada que prenda ao Senhor, mas existe um propósito de Deus no ensinamento aqui para os seus discípulos, Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 21. Nós vemos que, eu vou ler o versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ou seja, a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, para aqueles que se perdem em seus caminhos, para aqueles que se perdem em suas compreensões alheias, em seus conhecimentos. Mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. Amém? Então há uma necessidade, sim, de buscar o conhecimento de Deus, de buscar a compreensão daquilo que Deus está falando, do propósito de Deus para aqueles que vivem a cruz de Cristo. Há uma necessidade de você crucificar o seu eu. Há uma necessidade de todos os dias você levar a sua cruz. Na palavra de Deus em Lucas, ele fala, tome cada dia a sua cruz. Todos os dias há uma necessidade de nós levarmos a nossa cruz. Todos os dias. Há uma necessidade de você crucificar o seu eu. Há uma necessidade de você levar a dor. Muitas das vezes coisas que constrangem você. Coisas que estão dentro de você. Hábitos. Pensamentos. Dificuldade de compreender algumas situações na vida. Há uma necessidade de lembrar-se que o Senhor falou isso. Tome cada dia a sua cruz, a cada dia. E siga-me. Para seguir a Cristo, você precisa levar essa cruz. Você precisa prosseguir, independente da situação, independente da dificuldade, independente do que você consegue ver, do que diz as situações ao seu redor, na sua vida. Continue levando a sua cruz. Não desista da cruz. Amém? E nós sabemos também que a sabedoria humana, a sabedoria humana do homem, o homem com seus conhecimentos,
com a sua verdade, tenta torcer isso. E Paulo, quando ele prega aqui, estava vendo na igreja, estava vendo naquela época, entre os religiosos, alguns ensinamentos do passado. Ensinamentos esses que trazia para a mente das pessoas uma confusão. Eles queriam voltar, nos seus ensinamentos, às antigas pregações das leis de Moisés. Então a cruz de Cristo estava sendo desprezada, porque eles queriam voltar às leis, sendo que Jesus cumpriu toda a lei. Quando Jesus foi para a cruz ali, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou. Então, todos têm acesso agora ao Pai. Então, não existem normas que o homem possa ditar para que ele se aproxime de Deus. Existem sim normas de Deus. Jesus falou, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Então, não negue a cruz. Não negue os ensinamentos de Jesus. Não se deixe se levar por falsas propagandas, né? Como muitas das vezes a gente vê a defesa por ganhar algo, por ter algo ao seu favor, um objeto. Vamos supor assim que um empresário, ele tem um objeto, ele quer vender aquele produto. Às vezes ele nunca usou o garoto propaganda, nunca usou aquele produto, mas porque existe um valor muito grande naquilo que ele vai receber, ele vai ser orientado a falar muito bem daquele produto. Ele vai ser orientado a falar que aquele produto é o melhor, que aquele produto é infalível, que aquele produto, ele não acaba, é um produto bom, ele vai querer vender, né, o seu peixe, como diz. Mas, na verdade, ele nunca usou, como é que ele vai saber se aquilo é bom? Existem muitas falsas propagandas a respeito do Evangelho. Mas uma das coisas que Jesus orienta é negar-se a si mesmo. Não é tudo feito do jeito que nós queremos. Nós não podemos pensar somente em nós. Quem quer servir a Cristo, quem quer seguir ao Senhor, é exigido isso. E Jesus, quando ele fala da cruz, para aquelas pessoas não aceitam a dor daquela pregação do Senhor. Não é que elas não aceitam, elas ficam tristes, né? Sente pesar daquela palavra, porque eles sabiam o que representava a cruz naquela ocasião em que Jesus ensinava. Mas Jesus falou para que eles pudessem entender o peso que seria para aqueles que se decidissem por seguir a Cristo. O preço que ele pagaria, mas que vale a pena. Então, meu querido, se você percebe que a coisa está apertando, é porque você está carregando a cruz. Mas você não nega o Evangelho, é porque você está carregando a cruz. Se você não tem negado o Evangelho de Cristo, diante a tantas afrontas, a tantas dificuldades, há tantas que muitas das vezes você precisa negar a si mesmo, você percebe que você não é aceito por causa disso. Não estou falando de coisas corriqueiras, não. Coisas espirituais, muitas das vezes, você não consegue ver. Mas o poder de Deus é sobre você. E você vence o seu querer. E você vence as suas vontades, porque o que Deus traz é muito mais valoroso para nós. Não o que Deus vai trazer, o que Ele traz para nós. A sensação de quem anda no caminho de Cristo é maravilhosa, porque Ele te mostra cada dia, com os olhos da fé, que Ele está na tua direção, que é Ele que te conduz, que Ele tem o controle sobre tudo que está ao seu redor. Não é você que tem controle sobre as coisas que estão ao seu redor, mas é Deus que tem o controle. Então nada pode te destruir, porque Deus é por você. Se você optou para levar a cruz, se você optou, não, eu não abro mão de Cristo, do Evangelho de Cristo, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, por causa das informações
enganosas. Não, eu não abro mão, porque Jesus falou, carregue todos os dias a sua cruz e siga-me. Siga-me. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, me achará na sua vida. Então, se você deixou a sua vida, se você deixou tudo para servir a Cristo, você achou a sua vida. Você encontrou a sua vida. Você se encontrou. Porque Ele é o Criador da vida, Ele que fez a vida. Como poder viver longe daquele que criou, daquele que te criou, daquele que te fez? Há uma necessidade de que o homem se achegue a Deus, se aproxime de Deus, o Criador, o que te formou. O homem não pode andar longe do Senhor. Ele precisa, para entender que a vida, para ser conduzida no mundo, você precisa de Cristo. Para que você viva neste mundo, você precisa ser conduzido por Ele. Porque se você for por você só, você vai morrer espiritualmente. Você não vai compreender o viver, o valor da vida. E aquele que está longe, que escolheu por viver a sua vida, ele a perderá. Ele vai perder a sua vida. Mas aquele que decidiu por andar no Evangelho de Cristo, esse achou a sua vida. Não é no Evangelho dos crentes, não é no Evangelho de Cristo. Esse achou a sua vida. Aquele que resolveu servir a Cristo, encontrou a sua vida. Aquele que olhou. E o mais interessante é que o Senhor, Ele deixa uma escolha para você. Ele não impõe sobre você. Ele deixa a escolha. Se quiser, vim após mim. Se quiser. É uma escolha. Ele não está impondo sobre você. Ele está te dando a condição de escolher. Olha, eu prefiro escolher a Cristo. Eu prefiro andar nesse caminho da cruz. Eu ainda prefiro, continuo preferindo. Porque quando eu olho para mim, eu não vejo condição nenhuma. Eu não vejo em mim nenhuma condição de andar sem Cristo. Não vejo. Porque em algum momento na minha vida, nessa altura que estou, não a altura, tá, irmão, de tamanho, mas de idade, né? Eu olho para trás e disse, valeu a pena, está valendo a pena. Está valendo a pena carregar a cruz de Cristo. A minha cruz, né? Porque a dele ele carregou, ninguém conseguiu carregar a cruz que Cristo carregou. Ninguém teve essa condição de carregar a cruz que Jesus carregou. E ainda por coisas que ele não fez. O propósito dele não era para ele, era para você, era para mim. Então, continue carregando a sua cruz. Continue. Carregue a sua cruz. Não se iluda com propagandas enganosas. Porque é prazeroso. É prazeroso porque o Senhor, a cada dia, te revela em sua palavra. Em sua palavra. Que vale a pena seguir o caminho da cruz. Que vale a pena andar no caminho da cruz. Amém. E nós temos e vemos os inimigos da cruz, que está em Filipenses 3,17. Os inimigos da cruz. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetida vez, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Glória a Deus por isso. Aleluia. Louvado seja Deus.
E nós podemos, então, perceber que existem os inimigos da cruz. Aqueles que não aceitam o evangelho da cruz. Aqueles que irão pregar uma diferença, algo contrário. Você não precisa sofrer tanto. Que evangelho é esse? Quantas vezes a gente ouve, né? Você é crente e passa por isso. Porque não entendeu a cruz ainda, não entendeu o evangelho da cruz. Não se trata de sofrer ou viver de alegrias. Não, é muito mais profundo. Se fosse assim, Jesus não teria sofrido. Não é verdade? Os discípulos que andaram com ele não teriam sofrido. Muitos deles sofreram, inclusive na sua morte, durante a morte deles. Muitos tiveram mortes terríveis. Que poderia dizer assim hoje, então, nós, como Pedro morreu feio, serviu tanto ao Senhor. Não é verdade? Carregue a sua cruz. Estou quase encerrando, mas eu queria aqui só dar um exemplo desse modelo de evangelho. A gente vê que, de fato, a mensagem da cruz, o evangelho de Cristo que Jesus pregou, de fato, é poder de Deus. Não dá para o homem explicar com seus conhecimentos, com a sua profundidade do saber, não. Não adianta, porque a sabedoria vem de Deus. Em Isaías fala isso, capítulo 29. Isaías 29 fala do poder do Criador. Isaías 29, versículo 15. Vamos ler só para a gente concluir aqui. Glória a Deus. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como que se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro, ele nada sabe. Ou seja, o homem com seus próprios conhecimentos, com seu próprio saber, a criatura jamais vai conseguir compreender a mente do Criador. Deus que formou você, Deus que criou o mundo. Então, o que se explica é que Deus quis que fosse assim. O que nós sabemos é que Ele nos orienta a olhar para a cruz de Cristo. Não entendemos o querer, o poder, o porquê Deus fez. Não adianta querer saber o querer. A mente do Senhor. Mas o certo, o importante é estar dentro daquilo que Ele fala, do propósito dEle. Fazer parte do propósito dEle, do querer dEle. Não querer questionar, saber mais que o Criador. Amém? Então busque o conhecimento do alto. Não para alimentar o seu ego, né? Mas a sua alma, o seu coração, a sua vida. Para que haja êxito em tudo que você fizer. Para que haja prosperidade em tudo que você, em todo o seu viver. Em toda a sua vida. Ao próximo daqueles que estão com você. Para a vida daqueles que estão com você. O ladrão da cruz. Interessante pensar no ladrão da cruz. Quando eu falei que eu quero refletir aqui. É sobre o ladrão da cruz. Uma vez eu ouvi o pastor Edivan. E foi uma mensagem que eu pensei assim, que é interessante. Porque haviam dois ladrões. Dois homens, né? Um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo. E um falava assim, você não é o filho de Deus? Você fez tantas coisas. Desce dessa cruz. Salva-te a ti e a nós também. Aquele ladrão, aquele salteador, sei, ele chegou à conclusão, falou ali uma conclusão que estava no seu coração, na sua mente. Ele só conseguia pensar
naquilo que pudesse livrar ele daquela cruz. O objetivo dele era sair dali. Ele não estava preocupado se Jesus era Deus. Qual o propósito de Jesus estar naquela cruz, já que ele não fez nada, mas ele sabia que Jesus não fez nada. Se Jesus é Deus, por que ele está ali? Ele não entendeu a mensagem da cruz. Então ele queria salvar a sua vida. Mas Jesus falou, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas ele falou, me tira a gente daqui, nos salva. Aquele homem viveu a sua vida errônea. Por isso ele foi parar naquele lugar. Mas ele ainda queria viver. Ele achava que ele não merecia, ele tinha que viver. Independente do que ele fez, eu quero viver. Nos tira daqui. Eu quero sair daqui. Sai, nos tira também, você pode. Ele estava ali lutando por a sua vida terrena. Por aquilo que ele queria ainda usufruir da vida, apesar de ter feito tantas coisas erradas. Ali era o momento dele refletir na vida dele. Mas ali ele queria ainda se livrar da cruz para continuar. Quem não garante que ele ia continuar fazendo coisas piores? Como nós vemos, né? Quantos que vão presos, saem, fica 30 anos, daqui a pouco sai, fulano fez aquilo. Isso não é possível que essa pessoa não se consertou, não pensou, não meditou durante aquele tempo que ele ficou lá, que ele precisa mudar, que ele precisa melhorar seu estilo de vida. Mas não. Fez pior do que o que ele fez quando estava preso. Quantas histórias que a gente ouve assim? As pessoas se acostumam com o seu ego, e ele faz coisa errada, e o que ele faz de errado agora virou prazer. Não é nem porque ele precisa de algo, porque ele gosta de fazer coisa errada. Quantas que as coisas a gente vê dessa forma? Eu não sei se aquele homem se arrependeu depois. Eu sei que o outro fez diferente. O outro decidiu diferente. O outro ladrão falou assim, não, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este não fez nada. E não ficou só por isso. Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ou seja, para mim já não interessa nada, porque eu fiz tudo errado. Não que eu esteja falando que você tem que morrer, não, gente. Mas tem que haver uma morte, sim. Nós temos que morrer para aquilo que a gente quer só para nós. Então aquele homem falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele, ainda hoje você estará comigo no paraíso. O propósito de Jesus naquela cruz, aquele ladrão compreendeu. Ele entendeu a mensagem da cruz. Viver para Cristo, ainda que seja morrendo, eu quero. Ainda que seja o último dia da minha vida, eu quero. Esse é o momento do meu perdão. Esse é o momento da minha reconciliação. Eu estou do lado de Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus confirmou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, eu te digo nessa manhã, não desista da sua cruz. Siga a Cristo. Todos os dias carregue a sua cruz. Não olhe para trás. Não permita ouvir outras vozes. Não permita que o seu ego fale mais alto, não. Faça como Jesus falou. Negue-se a si mesmo. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. Amém. Louvado seja Deus por isso. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor.